Por exemplo, eles cultivam arroz em terrazas que criam uma vista espetacular contra as montanhas. Nesta vale, também está localizado um importante centro cultural, onde são realizados festivais que atraem milhares de turistas. Esses eventos preenchem o ar com música e dança, criando uma atmosfera de união e alegria. Todo ano, centenas de milhares de pessoas vêm aqui para apreciar não apenas a natureza, mas também as tradições únicas que não mudaram ao longo dos séculos. Se você acha que isso é tudo, prepare-se para algo ainda mais fascinante. Nas montanhas ao redor, escondidos, estão templos antigos sobre os quais existem lendas. No sul da China, encontra-se uma das formações naturais mais extraordinárias, o Bosque de Pedra de Shilin. Imagine milhares de picos afiados erguendo-se como dentes gigantes, alcançando alturas de até 40 metros. Essas formações rochosas, que lembram uma floresta, surgiram devido a milhões de anos de erosão e mudanças geológicas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro desse bosque, há cavernas únicas, onde são encontrados vestígios de antigos seres marinhos. Por exemplo, em uma das cavernas foram descobertos fósseis de moluscos que viveram há mais de 200 milhões de anos. Essas descobertas questionam nossa compreensão sobre como a vida na Terra era naqueles tempos. Agora, imagine que essas rochas não são apenas pedras. Elas fazem parte da cultura do povo local. Por exemplo, os habitantes de Shilin acreditam que essas formações rochosas são ancestrais transformados em pedra, que os protegem de espíritos malignos. Mas isso não é tudo. Na região, você pode ver aves raras que migram para cá toda a primavera, transformando este bairro em um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Você sabia que algo ainda mais impressionante? No Lago Ocidental Fino, são realizados festivais tradicionais chineses, onde você pode experimentar pratos únicos e apreciar apresentações culturais, tornando este lugar não apenas pitoresco, mas também rico em tradições. Todo ano, mais de 1 milhão de turistas vêm aqui para descobrir este tesouro cultural. Shaxianban, localizada na província de Yunnan, impressiona com seus maravilhosos monumentos arquitetônicos. Imagine, alguns prédios têm até 50 metros de altura e sua arquitetura é inspirada nos estilos tradicionais dos povos de Yunnan. Este lugar é um verdadeiro ímã para os amantes de arquitetura incomum e natureza, pois ali crescem plantas e flores exóticas que não se encontram em lugar nenhum. Mas isso não é tudo. Em Shaxianban, você pode encontrar pontes celestiais únicas que conectam diferentes níveis da cidade. Essas pontes não são apenas funcionais, elas foram criadas para oferecer vistas deslumbrantes das florestas e rios ao redor. Imagine estar em uma dessas pontes, olhando para a vegetação que se estende até o horizonte. E o que mais impressiona? Na cidade, há um sistema único de cachoeiras, habilmente integradas ao paisagismo. Algumas cachoeiras têm até 20 metros de altura e, além de serem um espetáculo para os olhos, servem como fonte de água pura para os moradores locais. Todo ano, Shaxianban realiza um festival que atrai mais de 30 mil pessoas para apreciar a música e dança tradicionais. Este evento atrai turistas de todo o mundo que desejam ver algo único.
Os moradores locais acreditam que a obtenção da sabedoria é possível apenas nesse lugar sagrado, onde o ar está impregnado com o aroma do incenso e os sons da natureza. Eles vêm aqui não apenas para orar, mas também para meditar, o que torna esse templo o centro da prática espiritual. E quando o sol começa a se pôr, a luz passa através das folhas das árvores, criando uma atmosfera mágica. Sabia que há mais uma coisa que impressiona? A lenda diz que, em algum momento, um monge viveu nesse templo e, em um único dia, curou 30 pessoas, o que foi um verdadeiro milagre para a população local. As montanhas aéreas do condado de Tonglu, na China, são uma verdadeira enigma natural. Imagine que nuvens envolvem as cumeadas, criando uma atmosfera que parece saída de um conto de fadas. A altura dessas montanhas chega a até 900 metros e sua forma lembra grandes placas espalhadas pela região. Você sabe o que acontece quando o vento encontra essas formações incomuns? Ele cria condições climáticas únicas que favorecem a formação de neblinas, conferindo aos cenários montanhosos uma aura mística. Os moradores locais contam que, no nevoeiro, é possível ver silhuetas de criaturas míticas que, segundo eles, habitam exatamente ali. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cientistas afirmam que essas montanhas foram formadas por complexos processos geológicos que duraram milhões de anos. Como resultado da erosão e da ação das chuvas, formaram-se essas rochas peculiares, que em alguns pontos lembram grandes torres. E agora imagine isso. Nessas montanhas, há uma grande quantidade de plantas e animais raros, muitos dos quais não são encontrados em mais nenhum lugar do mundo. Por exemplo, nessa região, cresce uma flor conhecida como lótus branco, que desabrocha apenas em condições de alta umidade e baixas temperaturas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessa região foram encontrados vestígios de pessoas antigas que possivelmente utilizaram essas montanhas como refúgio. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região está localizado o maior e mais alto ponte de vidro do mundo, com 400 metros de comprimento e 300 metros de altura. Imagine caminhar por essa ponte transparente, apreciando o abismo abaixo. E o que mais impressiona? Esse lugar foi utilizado para filmar cenas do filme Avatar, tornando-o ainda mais famoso entre os turistas. A cada ano, mais pessoas vêm aqui para ver essas montanhas mágicas com seus próprios olhos, inspirando novas histórias e lendas. A muralha urbana de Nanquim não é apenas uma estrutura defensiva, mas um verdadeiro gigante com mais de 31 quilômetros de comprimento. Construída no século XV, com uma altura de até 12 metros, ela outrora protegia a capital da dinastia Ming de invasores estrangeiros. Imagine que sua espessura pode chegar a 7 metros em alguns pontos, permitindo que ela resistisse a qualquer ataque. O que há de mais impressionante? A muralha de Nanquim é uma das mais longas muralhas urbanas preservadas do mundo. Você pode caminhar por sua superfície e desfrutar de vistas deslumbrantes da cidade como se estivesse transportado para outra época. Na muralha, ainda existem torres e portões icônicos que no passado serviam como pontos estratégicos de defesa. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Dentro das muralhas havia uma verdadeira ecossistema.
Ali cresciam árvores e flores que proporcionavam sombra e ar fresco aos moradores da cidade. A madeira era usada não apenas na construção, mas também para criar uma arquitetura única que combinava elementos da tradição chinesa e da arte militar. Imagine soldados caminhando pela muralha, prontos para defender seu país. 8 quilômetros das muralhas foram restaurados e transformados em uma atração turística, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Você sabia que nessa região foram encontrados vestígios de civilizações antigas? Arqueólogos descobriram artefatos com mais de 10.000 anos de idade. Essas descobertas ajudam a entender como as pessoas utilizavam esse cenário deslumbrante para a vida e a caça. As montanhas de Guilin não são apenas um fenômeno natural, mas um lugar repleto de histórias e mistérios que aguardam ser descobertos. Cada curva do rio pode levar a uma nova descoberta, e cada sol nascente ilumina novos trechos desse mundo extraordinário. As montanhas de Yandan, na China, impressionam a imaginação. Imagine rochas de até 900 metros de altura, erguendo-se verticalmente, como as muralhas de um castelo antigo. Essas montanhas não são apenas bonitas, elas são o lar de mais de 1.000 espécies de plantas e animais, incluindo espécies raras que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. E o que é ainda mais impressionante, nessas montanhas há formações rochosas únicas que lembram figuras de pessoas e animais, como se a natureza mesma tivesse criado sua galeria de arte. E imagine que essas esculturas naturais foram formadas ao longo de milhões de anos, sob a influência da água e do vento, criando formas verdadeiramente únicas que atraem turistas de todo o mundo. Todos os anos, as montanhas de Yandan recebem mais de 1 milhão de turistas, ansiosos por ver esse fenômeno natural. Caminhos pedestres estão traçados de tal forma que é possível caminhar diretamente entre essas impressionantes rochas, sentindo o vento passar entre as árvores e o sol brilhar nas nuvens. Mas isso não é tudo. Essas montanhas também são famosas por seus templos e locais sagrados, que se erguem nas rochas, parecendo pairar sobre a terra. Um desses templos, construído a uma altura superior a 300 metros, é considerado um local de poder e atrai peregrinos de todo o país. E quando você sobe até uma das plataformas de observação? Todos os anos ocorre uma feira onde centenas de pessoas se reúnem para celebrar os festivais tradicionais com música e dança. E agora, imagine que, além dos tesouros culturais, você pode encontrar também delícias culinárias. Nas cafeterias de rua, são preparados pratos que podem surpreender até os mais exigentes gastrônomos. Por exemplo, o peixe frito local, feito com peixe capturado no rio Yangtze, tem um sabor único. E entre toda essa beleza, há uma coisa que deixa todos intrigados. Em uma das paredes de um prédio antigo, você pode ver hieróglifos misteriosos que ainda não foram decifrados. O que eles podem significar? O Parque Beihai, que se estende por uma área de mais de 160 hectares, é um dos maiores e mais antigos parques de Pequim. Mas o que realmente impressiona é sua história, que remonta a mais de 1000 anos, e ele foi criado ainda durante a dinastia
Tang. Imagine um lugar onde as dinastias construíam suas residências de verão e passavam tempo cercados pela natureza. Você já ouviu falar da Torre Branca que se ergue a 37 metros de altura? Não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um símbolo do parque construído no século XV e que lembra a cultura budista. Sabe que a torre foi projetada como cópia da famosa Torre Tibetana, mas com um estilo único chinês? Agora, imagine isso. No Parque Beihai, há um lago artificial que ocupa quase metade de sua área. A profundidade desse lago é de 10 metros e suas margens são cercadas por árvores densas e lírios que florescem no calor do verão. Não é apenas um lugar pitoresco, é um ecossistema onde habitam mais de 100 espécies de aves. Mas isso ainda não é tudo. Sabia que no parque foram preservados mais de 200 edifícios antigos, muitos dos quais são monumentos culturais? O palácio tornou-se não apenas um refúgio de verão, mas um lugar onde a arte era criada e ideias surgiam. O Palácio de Verão Imperial, em Chengde, não é apenas uma obra arquitetônica, mas também um importante centro cultural que continua a atrair pessoas de todo o mundo. Quantas histórias esse palácio guarda e como ele influenciou a arte e a arquitetura contemporânea da China. O antigo cidade de Pinhao não é apenas um museu ao ar livre, mas uma história viva, onde mais de 88 edifícios construídos no estilo das dinastias Ming e Qing ainda se mantêm. Imagine ruas estreitas, pavimentadas com pedras que lembram os passos de mercadores que passavam por lojas onde antigamente se vendia seda e chá. O que torna este cidade tão único? Seu sistema de muralhas defensivas, com altura de 18 metros e comprimento de aproximadamente 3 quilômetros. Essas muralhas não só protegiam os habitantes de ataques, mas também serviam como símbolo de riqueza e estabilidade da região. Mas isso ainda não é o mais interessante. Em Pinhao, havia um dos primeiros bancos da China, que começou suas atividades no século XVIII. Quantas moedas passaram por suas caixas? Milhões. E seu impacto na economia do país foi tão grande que foi aqui que surgiram conceitos como crédito e empréstimo. Imagine como essas ideias, que nasceram em uma pequena cidade, se tornaram a base do mundo financeiro moderno. Você já pensou como essas formas incríveis se formaram? O segredo está em milhões de anos de erosão, quando a água e o vento criaram essas obras-primas da natureza. A Montanha da Lua e suas redondezas não apenas impressionam a imaginação, mas também continuam a surpreender os cientistas com suas características geológicas, que ainda são estudadas. Cada passo por essas trilhas revela novos horizontes, e você pode encontrar animais raros que vivem apenas nessa região, como aves com penas vibrantes e lagartos que mudam de cor. As cavernas de Yungang impressionam com seu tamanho. Aqui estão localizadas mais de 100 esculturas e mais de 200.000 estátuas de Buda, esculpidas na rocha. Imagine que cada estátua não é apenas uma obra de arte, mas uma história inteira registrada na pedra. A altura de algumas estátuas pode alcançar 18 metros, e cada uma delas é feita em um estilo único,
que mudou ao longo dos séculos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro das cavernas você encontrará não apenas estátuas, mas também antigas pinturas murais que cobrem cerca de 30.000 metros quadrados. Essas pinturas representam cenas da vida de Buda, mitos e lendas, que estão cheias de cores vibrantes e detalhes que se mantiveram ao longo de muitos séculos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Algumas dessas pinturas foram feitas com o uso de pigmentos raros, cujas propriedades ainda não foram completamente decifradas. 8 tipos de corantes foram encontrados nesses desenhos e os cientistas ainda tentam descobrir como os antigos mestres os produziam. Mas há momentos ainda mais fascinantes. Em Pinhal, são realizados festivais tradicionais, durante os quais os moradores se vestem com trajes que lembram os tempos das dinastias. Imagine as ruas cheias de sons de tambores e flautas e o ar cheio de aromas de pratos típicos. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para fazer parte dessa cultura única. E o mais incrível, a cidade de Pinhal foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2006, preservando não apenas sua arquitetura, mas também uma época inteira para as futuras gerações. O Templo de Jingan, em Xangai, não é apenas um edifício religioso, mas um verdadeiro oásis no coração da mega-cidade. Sua história começa há mais de 1000 anos, quando os primeiros monges começaram a construir este lugar para meditação e oração. Você sabia? Sob os arcos deste templo, guarda-se uma estátua de Buda feita de madeira com 6 metros de altura. Ela foi esculpida em uma madeira rara, coletada na ilha de Sumatra, e é considerada uma das estátuas mais valiosas da China. Cada canto do templo está cheio de simbolismo. Por exemplo, as 10.000 lamparinas que queimam aqui todos os dias simbolizam a iluminação. Mas isso não é o mais estranho. Neste templo, além dos rituais budistas tradicionais, você pode ver elementos únicos da arquitetura chinesa, incluindo telhados decorados com figuras de dragões e fênix, que protegem o local de espíritos malignos. Agora imagine como este lugar fica à noite, quando as luzes brilhantes se refletem no lago e o aroma dos incensos enche o ar. Aqui você pode ouvir mantras que se harmonizam com o canto dos pássaros, criando uma atmosfera onde o tempo parece parar. Agora imagine mergulhar nas águas quentes, cercado por paisagens grandiosas, onde cada pedra pode contar sua história. A montanha Taim não é apenas um lugar para descanso, mas um verdadeiro ecossistema onde habitam mais de 200 tipos de plantas e animais, alguns dos quais estão em risco de extinção. Por exemplo, aqui você pode encontrar a rara ave branca-cabeça, com uma envergadura de 1 metro. Na montanha de Xincheng, entre florestas densas e picos nevoentos, encontra-se o templo de Shanxingong, construído há mais de 1000 anos. Este lugar não é apenas sagrado, sua arquitetura reflete os ideais do daoísmo e cada elemento parece impregnado pelo espírito de antigos rituais. Imagine, no templo, há uma estátua sagrada esculpida em madeira, considerada uma das imagens mais antigas do deus daoísta. A altura dessa estátua é de 2 metros
e seus detalhes são tão finos que é possível ver até os menores padrões na roupa. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No templo são guardados manuscritos antigos que contêm segredos das práticas daoístas, transmitidos de geração em geração. Alguns deles foram escritos em rolos de papel, com comprimento superior a 10 metros, e são difíceis de ler sem preparação especial. Se você pensa que é apenas mais um templo, está enganado. Aqui ocorrem festivais únicos, onde os moradores locais e turistas se reúnem para apreciar danças e música tradicionais. Todos os anos, no aniversário de Buda, milhares de fiéis se reúnem aqui para participar de rituais especiais. E o que é ainda mais intrigante? O templo de Jingan não serve apenas como um local de adoração, mas também é o centro da vida cultural de Xangai, onde ocorrem exposições e palestras sobre budismo e cultura chinesa. A antiga cidade de Dali é famosa por suas 7 pagodas, que alcançam até 30 metros de altura. Essas estruturas únicas foram construídas durante a dinastia Nanzhao e se mantiveram ao longo dos séculos para contar a história da antiga China. Imagine essas pagodas feitas de tijolos queimados, estendendo-se ao céu, refletindo a luz do sol em suas quase paredes espelhadas. Cada uma delas tem suas características. Por exemplo, a Pagoda das Três Irmãs, que pesa mais de 100 toneladas, foi construída com métodos não tradicionais que ainda hoje são um mistério para os historiadores. Mas isso ainda não é o mais estranho. Você sabia que em cada pagoda são guardadas relíquias consideradas sagradas? Não são apenas adornos, mas verdadeiros artefatos que podem ser datados de milhares de anos atrás. Alguns deles foram trazidos da Índia, indicando trocas culturais ativas entre as regiões. E agora, imagine isto. No antigo cidade de Dali, acontecem festivais onde os moradores locais e turistas se reúnem nas pagodas para apreciar música e dança ao vivo. Os participantes estão vestidos com trajes tradicionais que lembram os tempos antigos. Todos os anos, milhares de turistas visitam a cidade, não apenas por sua beleza, mas também pela atmosfera viva, onde o passado encontra o presente. Em Jinshi, você pode experimentar pratos feitos com receitas antigas, transmitidas de geração em geração. Por exemplo, aqui se faz um guisado de peixe pescado diretamente nas águas locais. Cada canto de Jinxi é como uma página de um livro antigo, cheio de mistérios e descobertas. E o detalhe mais intrigante: alguns edifícios nesta cidade ainda guardam seus segredos, esperando que alguém os descubra. Cicico não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro museu a céu aberto, onde cada rua conta sua história. Imagine! Essas ruas já foram um centro de comércio com mais de 200 lojas. Os moradores locais ainda fabricam artesanatos tradicionais, como conjuntos de chá e figuras entalhadas, preservando ofícios que se transmitem de geração em geração. Aqui você pode ver a arquitetura que mistura estilos de diferentes épocas, desde a dinastia Ming até a dinastia Qing. As ruas são pavimentadas com pedras e as casas mantiveram sua aparência graças ao cuidado dos moradores. Sabe como é um velho prédio construído há mais de 500 anos?
Em Cicico, há muitos deles, e você pode ver como eles sobreviveram aos séculos. Mas isso ainda não é o mais interessante. No coração da cidade, há um templo dedicado ao Deus da riqueza, que atrai não apenas turistas, mas também moradores locais que buscam sorte. E agora imagine isso. Em Fujun, há um mercado único, onde os moradores vendem seus produtos cultivados nas montanhas. Apenas imagine frutas frescas, vegetais e até ervas raras que são difíceis de encontrar em outras regiões da China. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Em Fujun, há uma tradição antiga de fazer papel de cora de bambu, que existe há mais de 1000 anos. Esse processo é tão complexo e trabalhoso que muitos mestres passam seus conhecimentos de geração em geração. E o mais incrível de tudo, todo ano na cidade ocorre uma feira onde você pode ver como o papel é feito bem na sua frente. Quantos anos você conhece a Jingxi? Esta cidade, localizada no sudeste da China, foi fundada há mais de 800 anos e suas ruas estreitas ainda preservam vestígios de antigas civilizações. Imagine que cada pedra aqui poderia contar uma história sobre a vida das pessoas que viveram nesse lugar. Você sabia que o mais incrível? Em Jingxi, mais de 200 edifícios tradicionais, construídos no estilo das dinastias Ming e Qing, ainda existem e muitos deles ainda são utilizados. Isso não é apenas um museu ao ar livre, mas um testemunho vivo da cultura e arquitetura chinesa, onde cada telhado com ângulos arredondados parece respirar história. E agora imagine isto. Você pode caminhar por uma ponte sobre um rio construída há mais de 600 anos e sentir como a história passa por você. Os moradores locais dizem que nos dias chuvosos, a água do rio sobe tanto que parece que toda a arquitetura flutua nas nuvens. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Jingxi, há festivais onde os moradores mostram artesanatos antigos, como a fabricação de papel e tecelagem. Um dos festivais mais populares ocorre em setembro, e você pode ver como os mestres criam lanternas de papel coloridas do tamanho do ombro. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Imagine essa cidade envolta em neblina pela manhã, quando os edifícios antigos refletem no rio e os sons da natureza criam uma atmosfera mágica. Fenixuan não é apenas uma cidade, é um lugar onde a história se encontra com a modernidade, e você pode sentir isso em cada passo. Você sabia que o mais impressionante é que nessa cidade fica um dos mais antigos pontes da China, a ponte Hunxian, construída há mais de 400 anos, que ainda serve aos moradores locais? A Montanha da Lua, que se ergue contra o fundo dos pitorescos cenários de Yangshuo, parece que a própria natureza decidiu criar uma obra-prima impressionante. Sua altura ultrapassa os 700 metros e não é apenas uma montanha, é um símbolo de toda uma cultura e história da região. Imagine como os moradores locais se reuniam aqui para celebrar eventos importantes e realizar rituais, ligando suas vidas a essa grandiosa formação. Muitos acreditam que a montanha guarda segredos de milênios e possui propriedades energéticas especiais. E sabe o que é ainda mais intrigante? A Montanha da Lua foi nomeada em homenagem à Lua e seus contornos ao pôr do sol
realmente lembram um cenário lunar. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para registrar esse momento em suas câmeras. E não à toa, as vistas são de tirar o fôlego. Mas isso não é tudo. Ao redor da montanha, há formações kársticas únicas que criam uma verdadeira galáxia de picos e vales. A altura de algumas delas chega a 300 metros. E aqui você pode ver plantas raras que não existem em nenhum outro lugar. A vista revela florestas que cobrem as montanhas e rios que serpenteiam no horizonte. Esse sentimento de liberdade e união com a natureza é impossível de descrever. As montanhas de Yandan não são apenas um tesouro natural, mas também um patrimônio cultural, onde cada trilha, cada formação rochosa pode contar sua história. E o mais impressionante, nessas montanhas foram encontrados vestígios de antigos seres humanos que deixaram suas marcas na história. A montanha Tayin não é apenas um ponto pitoresco no mapa, mas uma verdadeira enigma natural que esconde muitos mistérios. Sua altura ultrapassa os 1.200 metros e seus penhascos íngremes estão cobertos por uma densa floresta, onde árvores podem alcançar 30 metros de altura. Nas rochas de Tayin, você pode encontrar formações únicas que lembram estátuas esculpidas ao longo dos séculos pelo vento e pela chuva. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha, há vestígios de antigas civilizações que deixaram suas marcas nas pedras. Imagine, arqueólogos descobriram mais de 300 petróglifos, incluindo imagens de pessoas e animais datados de milhares de anos atrás. Esses enigmáticos desenhos parecem sussurrar histórias sobre a vida das pessoas que um dia habitavam essas terras. E sabe o que é ainda mais interessante? Nas proximidades da montanha Tayin, há fontes termais cujas águas atingem 80 graus Celsius. Essas fontes não apenas atraem turistas, mas também se tornaram um local para rituais locais, onde as pessoas buscam cura e tranquilidade. A água dessas fontes é considerada curativa e atrai a atenção não apenas dos moradores locais, mas também de viajantes de todo o mundo. Imagine que existe um canal especial chamado Jing, com mais de 7 quilômetros de comprimento. Ele não apenas distribui a água, mas também serve como drenagem, removendo o excesso de água em caso de chuvas intensas. Isso torna do Jiangyan não apenas um sistema de irrigação, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia. Todo ano, o projeto atrai milhares de turistas e cientistas que estudam sua construção e impacto no desenvolvimento da região. Não parece incrível que uma tal sistema pudesse ser criado sem as tecnologias modernas? A complexidade e a sofisticação do mecanismo impressionam. Em alguns lugares, a profundidade dos canais chega a 30 metros. A montanha do ar Maizi, na China, impressiona com suas alturas. Seus declives sobem mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Sabe o que torna essa montanha especial? Em sua vertente, encontra-se uma das maiores estátuas de Buda do mundo, com cerca de 33 metros de altura, criada no quarto século da era cristã. A montanha do ar Maizi não é apenas bonita. Ela esconde em seu interior muitos templos antigos de cavernas. Esses templos foram esculpidos diretamente na rocha,
e contém mais de 100 estátuas e afrescos, muitos dos quais foram preservados em um estado incrível. Imagine como os mestres trabalharam com tanto cuidado, criando cada detalhe, usando apenas ferramentas primitivas. Mas isso ainda não é tudo. Nos declives da montanha, crescem plantas raras que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Algumas dessas plantas possuem propriedades curativas e são usadas na medicina tradicional, atraindo tanto cientistas quanto turistas. E aqui começa o verdadeiro mistério. Nas proximidades da montanha ocorrem muitos fenômenos incomuns relacionados aos seus campos magnéticos. Por exemplo, aqui foram registrados casos em que bússolas mostram direções erradas. Entre eles, há templos, pavilhões e até uma casa de chá onde poetas e filósofos se reuniam. E o que é ainda mais intrigante, cada edifício tem sua própria história, ligada a grandes personalidades da história chinesa. E esse parque continua a atrair turistas de todo o mundo, e suas fontes curativas, usadas desde tempos antigos, são consideradas um verdadeiro presente da natureza. No Beihai, você pode não apenas apreciar a beleza, mas também tocar a história de 1000 anos. Por exemplo, em uma das plataformas, você pode encontrar uma inscrição feita pelo imperador, que ainda gera debates entre os pesquisadores. Na região pitoresca de Ulinyuan, a altura de algumas montanhas chega a mais de 800 metros, tornando-as quase 2 vezes mais altas que a Estátua da Liberdade. Elas formam um cenário impressionante de milhares de formações colunares que parecem dedos gigantes apontando para o céu. Este lugar serviu de inspiração para as famosas naves do filme Avatar. Imagine como a natureza inspirou uma inteira galáxia. O Linyuan não é apenas bonito, mas também cheio de mistérios. Por exemplo, nesta região, existem mais de 100 espécies de plantas raras, cada uma com suas propriedades únicas. Sabia que algumas dessas plantas são usadas na medicina tradicional chinesa? Algumas delas ajudam a tratar doenças das quais você nem sequer suspeita. Mas espere, ainda não é tudo. Na região, há mais de 30 quilômetros de trilhas para caminhada com vistas deslumbrantes. O que você acha que isso pode significar? Além disso, nas proximidades da montanha encontram-se restos de antigos assentamentos onde arqueólogos encontram artefatos que datam de vários milhares de anos. Essas descobertas continuam a surpreender os cientistas e a abrir novas páginas da história. E o que é ainda mais intrigante, na vertente da montanha são realizados anualmente festivais que atraem milhares de pessoas de todo o mundo, desejosas de se aproximar da cultura e da história desse lugar misterioso. Utian é muito mais do que uma antiga cidade fluvial. É um museu vivo, onde o tempo parece ter parado. Você sabia que as ruas de Utian são pavimentadas com pedras extraídas de minas locais há mais de 1000 anos? Essas pedras parecem guardar os segredos de gerações que por elas passaram. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao caminhar pelos estreitos canais, você pode ver casas com varandas cobertas, construídas em estacas que se erguem acima da água como se protegessem os moradores de enchentes. Esses edifícios
tem telhados de telhas pretas características que conferem à cidade um charme especial. E o que é ainda mais intrigante, em Yuquan encontra-se uma das mais antigas casas de chá da China, onde o chá tradicional é servido há séculos. Ela é famosa por seu chá único, feito de pétalas de lótus, que é tão raro quanto delicioso. Todo ano, aqui ocorrem festivais que atraem milhares de turistas, desejosos de mergulhar na atmosfera da antiguidade e da cultura. Mas o mais fascinante é que muitos desses festivais são baseados em rituais antigos, transmitidos de geração em geração, incluindo danças tradicionais e apresentações teatrais. Além disso, em Saxiangban, você pode encontrar vilarejos tradicionais onde os moradores vivem em casas construídas com antigas tecnologias. Essas casas, feitas de madeira e bambu, podem ter 2 andares e se harmonizam perfeitamente com a natureza ao redor. Ali também está localizado um jardim botânico com mais de 30 hectares, onde estão reunidas espécies raras de plantas, muitas das quais estão na lista vermelha. Nesse jardim você pode ver flores que desabrocham apenas uma vez a cada alguns anos. Imagine as montanhas que parecem ter sido moldadas de massa. As montanhas Karst de Guilin, na China, são uma verdadeira galeria natural. Elas atingem uma altura de 400 metros e alguns picos lembram chapéus colocados contra o céu azul. Essas formas maravilhosas foram criadas ao longo de milhões de anos de erosão, quando a água lentamente lavou o calcário, deixando apenas as formações mais esquisitas. Pelas encostas das montanhas, estende-se um oceano verde de campos de arroz, que brilham dourados nos dias ensolarados. Sabe que ali está um dos lugares mais fotografados do mundo. O rio Li, ele serpenteia entre essas montanhas, criando cenas que só se veem em contos de fadas. Cada curva do rio revela uma nova paisagem arrebatadora, e os moradores locais dizem que o rio canta com seu fluxo tranquilo. Mas isso ainda não é tudo. Existem muitas cavernas escondidas, e uma delas, a Caverna do Elefante, impressiona com seu tamanho. Sua extensão é de 30 metros. Dentro, podem ser vistas estalactites e estalagmites que brilham na escuridão como estrelas. As lendas dos moradores locais contam que essas cavernas eram casas de antigos habitantes que as usavam para se proteger das intempéries. Agora, imagine que nessas montanhas existe uma flora e uma fauna únicas. Quando você passa por essas paredes, sente-se como se estivesse em um museu vivo, que conta sobre a espiritualidade e a cultura da antiga China. Cada canto dessas cavernas guarda segredos que aguardam para serem descobertos. E o mais intrigante, alguns pesquisadores sugerem que as cavernas poderiam ter sido usadas como locais de peregrinação, atraindo milhares de fiéis de todo o mundo. Isso torna Yungang não apenas um monumento de arte, mas também um importante centro de vida espiritual. A montanha Tianyiji,
conhecida como Filho do Céu, atrai atenção por sua altura, que ultrapassa 2.000 metros. Não é apenas uma montanha. Seus picos rochosos e formas caprichosas lembram figuras petrificadas, como se tivessem saído de um conto de fadas. Imagine-a coberta por florestas densas e nuvens, criando a ilusão de que a sua cume está escondida entre os céus. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para ver o cenário incrível, onde a névoa matinal envolve as montanhas como um xale. Mas isso ainda não é o mais estranho. Aproximadamente a 1.400 metros de altitude, há trilhas ecológicas que foram projetadas para maximizar a beleza natural. Essas trilhas levam a plataformas de observação, de onde se tem vistas deslumbrantes sobre vales cobertos de vegetação verde, que parecem tapetes vivos. O que é ainda mais surpreendente? Todo ano, milhares de pessoas vêm para fazer parte desse evento único. E o que é ainda mais impressionante? As pagodas do antigo cidade de Dali estão localizadas em frente ao impressionante lago Erhai, que tem uma área superior a 600 quilômetros quadrados. Essa paisagem pitoresca confere às pagodas uma atmosfera especial, fazendo com que cada visitante se sinta parte de algo maior. As montanhas flutuantes do Avatar no Zhangjiajie não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira sinfonia de maravilhas geológicas. Essas montanhas, que alcançam uma altura de 900 metros, impressionam com seu aspecto singular, semelhante a gigantescos dedos estendidos para o céu. Você sabia o que torna essas montanhas tão únicas? Essas formações rochosas se formaram há milhões de anos devido à erosão, resultando em pilares verticais que hoje lembram cenas de filmes de fantasia. Cada pilar está coberto por uma densa floresta verde, criando um contraste incrível com as rochas cinzentas. Agora imagine, nessas montanhas não há apenas vistas deslumbrantes, mas também muitos trilhos pedestres com mais de 100 quilômetros de extensão. Uma caminhada por esses trilhos, onde outrora passavam tribos antigas, oferece não apenas atividade física, mas também a oportunidade de ver espécies raras de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que sob as camadas de neve estão escondidas estruturas geológicas únicas que podem revelar mais sobre o passado da Terra do que podemos imaginar. Você sabia que acima de 3.000 metros de altitude as pessoas podem sentir sintomas de mal da montanha? Isso está relacionado ao ar rarefeito, onde a concentração de oxigênio é significativamente menor que o normal. Mas o que realmente intriga é que nessa altitude vivem cabras montesas que se adaptaram a essas condições e seus pulmões conseguem utilizar eficazmente o oxigênio mesmo nas situações mais extremas. A Vallée da Lua Azul em Lixian não é apenas um lugar, é um milagre da natureza que impressiona pela sua beleza. Imagine lagos de um azul vibrante que brilham ao sol, parecendo pedaços do céu. Essas águas são formadas por minerais específicos no solo que refletem a luz, criando um efeito como se você estivesse olhando para o céu. Mas isso não é tudo. Na Vale, você pode encontrar formações geológicas únicas, que parecem ter sido esculpidas por um artista habilidoso.
As altas montanhas que cercam os lagos alcançam até 100 metros de altura e criam um contraste impressionante com a água azul. Você sabia que aqui habitam mais de 500 tipos de plantas e animais? Este lugar se tornou um lar para espécies raras, incluindo o gavião vermelho, que outrora era considerado em perigo de extinção. Aqui as aves não apenas voam, elas caçam pequenos mamíferos com tamanha habilidade que parece que estão dançando no ar. Agora, imagine que a Vallée está localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Isso cria um clima único que pode mudar várias vezes ao dia, desde a luz solar quente até o frio cortante. Mas o mais impressionante é como os moradores locais se adaptaram a essas condições. Eles utilizam métodos agrícolas antigos que foram preservados por séculos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns dos edifícios antigos de Utian estão tão bem preservados que ainda são habitados por moradores locais que continuam as tradições de seus antepassados. Dentro dessas casas, você pode ver móveis e objetos de uso diário que pertencem à dinastia Ming. Sabe quantos pontes ligam as margens dos canais de Utian? Mais de 30. Cada um é único em seu design e história. Um dos mais conhecidos é o Ponte Cinque, construída no século XVI e decorada com entalhes em pedra. Em Phoenix One, uma cidade antiga, você pode ver casas construídas sobre rochas e sobre o rio, parecendo flutuar no ar. Essas construções residenciais, algumas das quais datam do século XVI, possuem uma arquitetura única, com varandas suspensas e entalhes em madeira que impressionam a imaginação. Você sabia que Phoenix One é considerada a terra natal dos povos Tua e Miao? Esses grupos étnicos ainda preservam suas tradições e costumes, e seus trajes coloridos atraem muitos turistas. Anualmente, ocorre um festival onde é possível ver danças e ouvir música que remonta aos tempos antigos. Mas isso não é tudo. Os mercados locais oferecem iguarias como bolinhos de arroz e insetos fritos, um prato que pode parecer estranho, mas é considerado uma iguaria. E nas ruas antigas da cidade, você pode encontrar oficinas onde são feitos objetos de prata e bambu que são populares entre os turistas. Você pode caminhar por uma ponte suspensa a cerca de 100 metros de altura e desfrutar de uma paisagem que vai deixar você sem fôlego. Cada passo aqui é como uma viagem para outro mundo. Quanto aos animais, o Lin Yuan é lar de muitos tipos únicos de fauna. Por exemplo, macacos vermelhos, que têm habilidades sociais muito altas, vivem nestas montanhas. Seus comportamentos e interações criam uma verdadeira cena de natureza selvagem. E o mais impressionante, na região foram encontrados artefatos arqueológicos que indicam que pessoas viviam aqui há mais de 20.000 anos. Isso nos permite olhar para o passado distante e entender como a vida mudou nesta terra. Você sabia o que é o Tulou de Fujian? Esses impressionantes prédios de terra têm a forma de um anel e podem abrigar até 400 pessoas. A altura de alguns deles pode chegar a 30 metros
e as paredes, com vários metros de espessura, serviam como proteção contra inimigos e animais selvagens. Imagine como as famílias viviam dentro desses prédios, interagindo e trabalhando juntas em um único espaço. Cada tulou não é apenas uma casa, mas um complexo completo com cozinhas, quartos e locais para armazenamento. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns desses prédios foram construídos há mais de 800 anos e ainda são usados até hoje. Como eles foram construídos sem as tecnologias modernas? Os mestres utilizavam materiais locais como terra e madeira, criando estruturas robustas que podiam suportar terremotos. E agora imagine isso: alguns tulou podem ter até 5 andares, e os pátios internos serviam como locais para interação e festas. Mas isso não é tudo. Você sabia o que é mais incrível? Essa história é passada de geração em geração, adicionando um toque de mistério à visita a esse lugar. E o que é ainda mais surpreendente? No Bosque de Pedra de Xilim, existem mais de 100 espécies diferentes de plantas, muitas das quais são raras. Isso torna essa região não apenas um tesouro geológico, mas também biológico. Além disso, o clima varia de frio a quente, criando condições ideais para ecossistemas únicos. E, por fim, um fato ainda mais chocante. A altura de algumas dessas rochas chega a 30 metros, e sua idade é estimada em 80 milhões de anos. Localizada a 30 metros de altura sobre o solo, uma das atrações mais impressionantes de Tizhuan é o Lago Daming. Com uma área superior a 130 hectares, suas dimensões realmente impressionam, com uma extensão que ultrapassa 1 quilômetro. Mas o que realmente causa espanto é que no centro do lago há uma plataforma flutuante única que serve de lar para uma variedade de plantas exóticas e aves. Imagine-se, você está na plataforma cercado por flores vibrantes e sons da natureza, enquanto abaixo de você, a água tranquila reflete as nuvens. Não é apenas uma visão bonita, mas um ecossistema que sustenta a vida de muitos tipos de espécies, desde patos até plantas aquáticas raras. E o que é ainda mais impressionante? No Lago Daming, você pode ver mais de 100 espécies de aves, incluindo flamingos raros. E aqui começa o verdadeiro espanto. O Lago Daming não só atrai turistas, mas também serve como uma importante fonte de água para toda a região. A água é filtrada através de um sistema especial, permitindo que os moradores da cidade tenham acesso à água potável. Aliás, esse sistema de filtragem foi desenvolvido por cientistas locais e é capaz de purificar até 50 mil litros de água por dia. Mas isso não é tudo. O lago se tornou o centro de diversos eventos culturais, onde são realizados festivais e exposições. Por exemplo, anualmente ocorre o Festival das Lotus, que atrai milhares de visitantes que desejam apreciar a beleza dessas flores. E o mais incrível é que nesse festival, além das pessoas, participam muitos animais, criando uma verdadeira pintura viva da natureza. Imagine um bairro pitoresco onde cada trilha leva a uma nova descoberta, e as águas do lago refletem todas as cores do arco-íris. O bairro pitoresco, Lago Ocidental Fino, em Yanzhou, se estende por mais de 30 hectares, tornando-o um dos maiores jardins da China.
Este lugar se tornou um verdadeiro ímã para turistas devido a seus monumentos históricos e paisagens deslumbrantes. Incrível, mas neste jardim há mais de 40 pontes, cada uma com seu próprio encanto único. Uma das mais conhecidas é a Ponte das Sete Estrelas, que conecta as margens e oferece uma vista emocionante das paisagens ao redor. Você sabia que aqui crescem mais de 100 tipos de plantas? Isso cria a sensação de estar em uma pintura viva, onde cada estação do ano traz suas próprias cores e sensações. E aqui começa algo realmente surpreendente. No centro do lago, há uma ilha com uma pagoda de 18 metros de altura. Esta pagoda não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de Yanchizhou e um lugar para meditação e contemplação. Dentro dos Tulou, as tradições ainda são preservadas e passadas de geração em geração, incluindo pratos únicos, música e festas que atraem turistas de todo o mundo. Os Tulou não são apenas monumentos arquitetônicos, são testemunhos vivos da cultura do povo Hakka, que continuam a surpreender e inspirar. E aqui vai um fato interessante. Em 2021, os Tulou de Fujian foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o que confirma seu valor histórico e cultural. O Palácio de Verão Imperial em Chengde não é apenas um complexo bonito, mas uma verdadeira máquina do tempo, capaz de transportá-lo para a era da dinastia Qing. Imagine, a área do palácio ocupa aproximadamente 50 hectares, o que é equivalente a 10 campos de futebol. E isso é apenas uma parte do grandioso plano que os imperadores algum dia imaginaram. E você, o que acha que está escondido atrás dessas majestosas paredes? Dentro, você encontrará não apenas pavilhões luxuosos, mas também jardins habilmente decorados, onde cada detalhe, desde as pedras até as plantas, tem seu próprio significado. Sabe que em Chengde há uma catedral construída no estilo da arquitetura ocidental que se encaixa perfeitamente no cenário chinês? Isso não é apenas um intercâmbio cultural, mas uma surpreendente combinação de tradições. Mas isso ainda não é tudo. No palácio, há uma cachoeira artificial com uma altura de 10 metros. A água caindo cria uma atmosfera tal que parece que você está no coração da natureza. E o que é realmente impressionante? Essa cachoeira foi criada utilizando tecnologias que aparentemente não estavam disponíveis no século XVII. E você sabe o que é ainda mais impressionante? Ao redor do palácio, há montanhas que foram escolhidas não por acaso. Esses cumes serviam como uma proteção natural, mas também como inspiração para muitos poetas e artistas que encontravam aqui sua musa. A montanha Tianyi é considerada um local de poder, onde, segundo lendas, habitam entidades espirituais. Os moradores locais acreditam que cada pedra e cada árvore aqui estão cheias de energia que pode curar e trazer sorte. Entre as numerosas espécies de flora e fauna, aqui se encontram plantas raras, como o ginseng, usado na medicina tradicional. Uma delas, conhecida como ginseng do céu, pode custar até 30.000 yuanes por quilograma. E isso é apenas o começo.
A montanha guarda muitos mistérios que aguardam ser descobertos. Fujun não é apenas uma cidade, é uma história viva. É impressionante, mas suas ruas preservaram a arquitetura das dinastias Ming e Qing, que tem mais de 400 anos. Cada pedra aqui guarda a memória de um tempo em que essas ruas eram percorridas por mercadores e pessoas ilustres. Sabe o que acontece quando tradições se encontram com a modernidade? Em Fujun, por exemplo, você pode ver como as antigas casas se transformaram em cafés e lojas acolhedoras, onde são vendidos produtos feitos por artesãos locais. E imagine só, essa cidade realiza os festivais mais coloridos, desde a celebração da primavera até o Festival das Lanternas, onde o céu se enche de milhares de luzes brilhantes. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Fujun, você pode encontrar o Ponte da Peixe Dourada, que, segundo a lenda, traz sorte a todos que por ela passam. Esse ponte se tornou o símbolo da cidade e é adorada por turistas que a fotografam. Todo ano, milhares de pessoas chegam aqui não apenas para ver a ponte, mas também para admirar os belos cenários que se abrem de sua altura. Artigos encontrados aqui incluem ferramentas de pedra, algumas das quais têm mais de 30.000 anos. Esse descobrimento abre novos horizontes para pesquisadores e historiadores que buscam desvendar os mistérios de uma civilização antiga. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns recantos dessas montanhas existem até rios subterrâneos que enchem os lagos locais com água cristalina. Esses rios, ocultos aos olhos, criam um ecossistema único, onde habitam peixes e outros seres aquáticos, muitos dos quais têm cores e formas incomuns. Imagine que há 2 milênios, engenheiros chineses criaram um sistema de irrigação que ainda funciona até hoje. O projeto de irrigação de Dujiangyan, construído no 3º século a.C., transformou o paisagismo agrícola na região de Sichuan, fornecendo água para mais de 100.000 hectares de terra. Este sistema não apenas irrigava os campos, mas também prevenia enchentes, utilizando uma construção simples, mas genial. Você sabia que o projeto se baseia em princípios de hidráulica que já eram conhecidos antes da existência das tecnologias modernas? Os engenheiros utilizavam os fluxos naturais do rio Minjiang, direcionando a água através de canais e barragens, criando condições ideais para a produção agrícola. Este sistema permite regular os fluxos de acordo com a estação e a quantidade de chuvas, tornando-a surpreendentemente resistente às mudanças climáticas. Mas isso não é tudo. E aqui começa o verdadeiro mistério. Muitos desses visitantes nem sequer sabem que há passagens secretas e abrigos na muralha, que eram usados no passado para armazenar armas, o que é ainda mais intrigante. Alguns pesquisadores afirmam que essa muralha poderia contar histórias de grandes batalhas que ocorreram em sua sombra. Por exemplo, durante a invasão das forças japonesas no início do século XX, ela foi testemunha de combates ferozes que mudaram o curso da história. Quantos segredos ainda essa muralha guarda? O Monte de Neve do Dragão de Jade não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira enigmática natural, com uma altura de 5.014 metros. No entanto, o que realmente impressiona
é que em seus declives podem ser encontrados mais de 200 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. E ainda mais impressionante, essa montanha é considerada sagrada pelos povos locais. E todos os anos milhares de peregrinos subem até seu cume. Imagine como os raios de sol penetram nas nuvens, iluminando os glaciares que guardam histórias de milhares de anos. Esses glaciares não são apenas bonitos. Eles também são uma importante fonte de água doce para os rios locais. E agora imagine que nesses rios habitam espécies raras de peixes que conseguem sobreviver em condições de temperaturas baixas, onde a água pode chegar a 0 graus Celsius. É fascinante como essa montanha se formou ao longo de milhões de anos. O processo de sua formação está relacionado ao movimento das placas tectônicas, e é exatamente isso que criou os dramáticos cenários que hoje atraem turistas de todo o mundo.